mil, mas amém, irmãos, aleluia. Então tá, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, mais alguma coisa? Amanhã, homens de oração, e junto com homens de oração, nós temos o que? Homens exemplar, tá bom, queridos? Prometo que eu vou terminar mais cedo do que a gente tem terminado, amém? Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que eu já tenho falado. Deus tem nos direcionado já para uma palavra, uma direção, um caminho para 2023. Isso a gente já está sabendo para onde que Deus quer nos guiar. Ele quer um caminho de fé, Ele quer que a igreja aprenda um caminho de fé. Olha uma palavra que João Batista disse, ele diz assim: o homem não pode o quê? Coisa alguma, se o quê, irmão? Se do alto não lhe for dado. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente vai receber, tudo que a gente precisa, tudo que você ainda vai receber, tem uma origem: o céu. Então, às vezes a gente acha que o meu salário vem do meu emprego. O meu salário não vem do emprego, meu salário vem de Deus. A minha casa, você acha que é minha casa não é minha casa é de Deus. O meu carro não é meu, o carro é de Deus. Pelo menos o salário, eu tiro os dízimos e o resto é meu. Não, o resto não é seu. 100% do seu salário é de Deus. Ele deixa você ficar com 90% e você devolve. E é uma forma dele te abençoar. Então, tudo que nós recebemos, tudo vem do alto. E qual é a forma que Deus usa para a gente acessá-lo? Qual é a estrada, qual é o caminho? Como é que essa estrada é pavimentada para poder recebermos as coisas de Deus? Através da fé. Então nós precisamos aprender o caminho da fé. O caminho da fé, porque isso é o grande segredo para a gente ser, de todas as áreas, desde na área espiritual, na área material, na área financeira, na área familiar, é através da fé. É através da fé que as coisas acontecem. Amém, irmãos? Nós vimos ontem o irmão João. Cadê o irmão João? O João está ali. Nós vimos o irmão João contando que ele saiu do emprego. Já tem um mês já, João? Não tem, 3 semanas. Ele e a mãe dele começaram a orar e jejuar. Eu não sei se a Celo também começaram a orar e jejuar, mas de uma vez chegaram 4 propostas de emprego. Então, quantas será que teriam chegado se não tivesse oração e jejum? Oração e jejum faz o quê com a estrada da bênção? Pavimenta através da fé. Então é o caminho que nós vamos entrar por ele em 2023. Mas eu já quero começar a falar com algumas coisas em volta, algumas coisas que estão perto, para na hora que chegar, ser uma coisa que vocês já têm mais consciência, uma coisa que vocês já sabem mais trilhar esse caminho. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Então é mais ou menos parecido, lembra muito um tema que alguns meses atrás eu trouxe esse tema. É só o tema que parece, é só a direção, não são as mesmas passagens, é só o tema. Mas o que acontece? Na semana passada, na vigília, eu falei sobre a necessidade de uma oração persistente. Falei até dos níveis da oração, Mateus 7,7, não é verdade? E junto com a oração persistente na vigília, eu falei sobre também o jejum, que a gente começou o jejum aí de uma semana. Então essas coisas são necessárias para que o nosso milagre chegue, amém? Muitas vezes, parece que as coisas estão travadas, mas quando você entra para a oração persistente, entra para o jejum, com o jejum, aquilo destrava no mundo espiritual, amém? Nós precisamos aprender isso, amém, queridos? Mas alguns irmãos compartilharam comigo uma palavra. Falaram: pastor, eu já tenho buscado em oração, mas eu não recebi ainda o que eu pedi. Olha, irmãos, a Bíblia diz, e nós vamos ler esse texto agora, que não há impossíveis para Deus. O problema não é Deus. Eu não vou pregar uma mensagem que eu já estou preparando para o mês que vem, aqui não, mas deixa eu dizer uma coisa. As pessoas querem levar a responsabilidade da fé para Jesus. Tem textos na Bíblia que pessoas tentaram pegar a batata quente e jogar para Jesus. Jesus pegou e devolveu ela para o sujeito. Não, eu falei: seja feito conforme a tua fé. Amém? Muitas vezes a gente quer jogar a responsabilidade para Jesus, mas ele deixa bem claro para nós
seja feito conforme a tua fé. Se é feito conforme a minha fé, eu tenho que desenvolver minha fé. Ou então ficar limitado no que eu já tenho, ou talvez correndo até o risco de perder mais alguma coisa. Deus quer que a gente esteja sempre avançando, que a gente esteja sempre em níveis mais altos. Deus tem sempre um andar de cima. Não importa quantos andares você já subiu, vai ter sempre um andar para cima, que Deus quer que você suba esses andares, amém? Então você não pode assim, ficar limitado, achar que o lugar que você está bom, a forma que você está boa, o que você ganha está bom, aquele clima lá dentro de casa ruim, não é assim mesmo, não é assim mesmo, irmão. Casa tem que ser céu, nosso lar tem que ser céu, tem que ser bênção, não é verdade? Nossa vida, nosso relacionamento com Cristo tem sempre um andar a mais para a gente aumentar, amém ou não amém? Então abre sua Bíblia por gentileza, em Lucas capítulo 1, versículo 37. Arthur, a imagem, oi, acharam, irmãos, Lucas 1, 37? A Bíblia diz assim, olha, vou ler em duas versões para você, tá bom, querido? Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Olha para você ver, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não há impossível, não há limite para isso, não é? Maria falou isso. Como é que Maria falou? Mas como é que eu vou ter um filho se eu não conheço um homem, né? O anjo falou com ela, falou, não tem nada impossível para o Senhor, não tem nada impossível para o Senhor. Então, a outra versão diz assim, a RCA, Revista Atualizada, porque para Deus, nada é o quê? Para Deus, nada é impossível. Irmão, se eu for dormir só com esse versículo, digamos que eu fosse colocado numa ilha, exilado, longe de tudo, impossível de acontecer qualquer coisa, só com esse versículo, eu me alimentava todo dia, porque não há impossíveis para Deus. Então se não é impossível para Deus, um cara vai pousar um helicóptero aqui e vai me salvar. Se não é impossível para Deus, um cara vai passar de barco aqui, de jet ski e vai me levar. Se é impossível para Deus, eu vou nadar tanto que eu vou chegar em outro lugar. Não há impossíveis para Deus. Uma vez eu contei aqui de um camarada que ficou náufrago numa ilha e ficou naquela chateação toda, sozinho, perdido, num lugar isolado, com limitações de alimentação, de água, essas coisas todas, e ele foi esperando na expectativa de que um barco passasse, alguma coisa acontecesse, e ele foi, enquanto isso está acontecendo, ele foi e construiu uma tenda para ele estava todo satisfeito com aquela tenda que ele construiu, todo orgulhoso de si mesmo, essas coisas todas, e numa hora que ele estava lá na praia, para ver se ele via algum barco, começou a chover, e a hora que a chuva começou a cair, o que aconteceu? Um relâmpago bateu naquela tenda dele, e a tenda dele toda pegou fogo. Ele já estava chique, ele já estava fazendo cozinha ali, banheiro aqui, ele já estava, não tinha nada para fazer na ilha, ele ficava inventando, vou pôr janela para o poente, e a outra no nascente, e no seu, fazendo, foi fazendo, e o fogo queimou a tenda, a barraca, a cabana dele todinha. E aí ele pensou e começou a murmurar, Deus, mas é isso, eu custo a fazer uma coisa, já estou aqui, sem abandonado, sozinho, nessa dificuldade toda, escassez de água, escassez de comida, e ainda agora a única coisa que eu fiz que me alegrava, era a minha barraca, e o senhor tem que fazer esse relâmpago cair logo na minha barraca. Por que esse relâmpago não caiu lá no meio do mar? Por que não caiu aqui, caiu na minha barraca? E a barraca pegou fogo, e aquele fogaréu, e aquela fumaça toda, e ele daqui a pouco ele soube assim, já viu buzina de navio? Isso é buzina de navio, nunca viram não? Depois você olha no YouTube para ver se não é assim. O navio viu a fumaça da ilha, viu a fumaça da barraca dele pegando fogo, e falou, mas
Não é possível, aquela ilha abandonada, como é que tem alguma coisa pegando fogo lá? É alguém fazendo sinal para nós, o comandante falou, vamos lá, vamos ver se tem alguém e vamos salvar quem estiver lá na ilha. Irmão, tem coisa que acontece na vida da gente, que parece que é maldição, mas Deus é especialista em transformar em bênção, amém? Deus, porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam, amém? Para o bem daqueles que fazem o quê? Olha, eu quero dizer uma coisa para você, eu queria que minha barraca pegasse fogo, e ser salvo daquele lugar, aleluia, amém, irmão? Então, vamos dizer isso aqui, para Deus, não há o quê? Nada. Quando Deus diz nada, é porque é nada. Isso quer dizer que tudo é possível a Ele, tudo é possível a Ele. Então, você, querido, se está chateado, se está triste, se está esmorecendo, se está com qualquer problema, isso não acontece, isso não vinga, isso não muda, a situação está mesmo, começa a orar, aquela oração persistente de Mateus 7,7, começa a jejuar, paga um preço, chama um companheiro, uma companheira de oração, e começa a orar, você vai ver Deus fazendo assim, virando o jogo, porque todas as bênçãos passam por uma estrada, e essa estrada é pavimentada pela fé. Isso, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você jejua, a sua fé se expande, se alarga, e Deus vai formando para você aquela estrada, e o seu milagre vai chegar. Então o irmão perguntou, por que é que eu não recebo, né? Não estou recebendo? Eu falei, nada é impossível para o nosso Deus, amém? Mas há uma coisa que acontece, preste atenção e me ouve, por favor. Na vigília que nós fizemos aqui na terça-feira, eu falei de Daniel ficou 21 dias jejuando e orando e chorando, não é verdade, diante de Deus? Só depois de 21 dias que a bênção chegou. Mas o texto, o anjo, quando chega perto de Daniel, fala assim, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu fui enviado para aqui. O problema é que eu tive problema no mundo espiritual. O príncipe da Pérsia entrou no meu caminho e me impediu de eu chegar. Enquanto Miguel, um dos principais príncipes, não chegou, a coisa não desenrolou. Aí agora eu consegui chegar para te dar uma revelação. E ele ainda fala assim, essa revelação não é para agora. Sela esse livro, que ela é bem mais para frente. Amém, irmãos? Então, qual que é o problema? Uma coisa que você tem que aprender, se as coisas não estão chegando, há sempre um propósito e um tempo para todas as coisas, amém? Vamos dizer isso junto? Há sempre um tempo e um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito, Deus tem um tempo para todas as coisas, amém? Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Hoje a Mandinha veio visitar a gente com o Paulinho, tá vendo? Tudo bom de bola, sonoplasta, lá do Santo André, não é Santo André? É do lado, Santo André é do lado, até mistura os dois, um do outro. Não, mas é tudo junto, você já viu lá? Acharam aí, irmãos? Posso ler? Eclesiastes capítulo 3, depois de Provérbios. Acharam? Aqui, está escrito aqui em cima, está fácil para você aqui, A Bíblia diz assim, olha, tudo o quê? Tudo tem um tempo determinado, tudo é tudo. Eu não vou ler o texto todo não, mas o texto fala de várias coisas, você pode ler depois esse texto, ele é maravilhoso. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para quê? Para todo o que, irmãos? Propósito debaixo do céu. Então existe um tempo entre a promessa de Deus e o milagre. Então, diferente do que muitos creem, a grande maioria das respostas de Deus às nossas orações não acontece instantaneamente. O irmão teve que esperar 3 semanas para
vinham as propostas para ele. A gente quer fazer uma oração achando que é passe de mágica. Tem oração que é assim, instantânea. Tem Neemias que tem uma oração que é absurda, a oração dele, de tão relâmpago que é. Mas ele já vinha antes clamando e buscando já a Deus. Amém, irmãos? Mas de uma forma geral, a grande maioria das respostas de Deus para as nossas orações não acontecem instantaneamente. Amém, irmãos? Há um tempo para todas as coisas acontecerem, e é nesse período de tempo que Deus está preparando tudo, além de estar trabalhando conosco. Porque muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nós não estamos preparados para a bênção que Deus quer dar para você, porque Deus quer dar uma bênção maior daquilo que você já tem. É assim que Ele faz. Então, esse tempo de demora, é um tempo que Deus está preparando. Uma vez, quando eu falei um tema semelhante a esse, eu falei sobre José. José estava preso no Egito, e 2 anos antes dele ser liberto e ser governador do Egito, ele tinha toda a oportunidade de sair. Ele revelou o sonho de um copeiro, e o copeiro não foi lá, não intercedeu por ele. O copeiro não foi diante do rei. O copeiro é um cara que está do lado do rei. Aonde o rei vai, o copeiro e o padeiro estão do lado dele, porque o padeiro e o copeiro é que serve qualquer bebida, e ele tem que provar a primeira bebida para ver se não está envenenada. E ele estava do lado do rei o tempo inteiro. Ele não falou para o rei: ô rei, tem um sujeito preso lá embaixo, o sujeito não é culpado, libera ele me abençoou, foi ele que revelou toda a situação. Mas Deus não deixou. Deus parece que deu uma travada no cérebro desse copeiro. Aí mais 2 anos ele ficou preso. A gente fica assim: puxa vida, mais 2 anos. Pois é, só que 2 anos depois ele encontrou com os irmãos dele. Se o coração dele não tivesse se quebrantado mais nesses 2 anos, a hora que ele visse os irmãos dele, certamente ele ia fazer uma bobagem. Amém? Então Deus poupou, e Deus precisava de todos os irmãos dele e dele também, porque são as 12 tribos de Israel, são os irmãos dele, ele e os irmãos dele. Amém, irmãos? Então lembra disso. Nesse período de tempo, que parece ser uma demora, Deus está preparando tudo aquilo que é necessário, além de estar trabalhando conosco. Amém? Então há um tempo de Deus. Esse tempo é chamado... Então, as pessoas também, outra coisa que as pessoas não entendem, é sobre a diferença do tempo de Deus para o tempo dos homens. O tempo de Deus, o original grego diz kairos, e o tempo dos homens é tempo cromos. Eles têm uma diferença. E o que é kairos? Kairos é o tempo oportuno. Guarda isso no seu coração. No tempo oportuno, Deus vai te abençoar, se você não tiver desistido e perseverar. Esse é o grande segredo. Muitas pessoas falam: eu orei e não recebi. Mas você perseverou em oração? Você perseverou no jejum? Você fez aquela oração de perseverar, de Mateus 7,7? Não, pastor, não fiz não. Eu fiz campanha de 21 dias no monte. Foi quantas? 5. E depois desisti. Estava ventando muito lá no monte, estava chovendo. Aí, o que acontece? Amém, queridos? Então, há um tempo oportuno. Kairos é o tempo de Deus, chamado tempo oportuno, que é diferente do tempo dos homens, que é o tempo cromos, é o tempo cronológico. Eles são muitos diferenças. Amém, irmão? Pedro, na segunda carta dele, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: meus amados, não ignoreis uma coisa. Olha para você ver, ele não quer que nós sejamos ignorantes a respeito de um fato. Ele diz assim, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Olha para você ver, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos que ter paciência. Nosso caráter está sendo trabalhado, nossa perseverança está sendo trabalhada, nossa fé está sendo trabalhada. Amém, queridos? Então, 2, existe um plano e um propósito por detrás de cada ato sobrenatural de Deus. Eu vou ler um texto maior, uns 5 versículos, mas preste atenção como uma coisa é tão séria. Em 1 Samuel, no capítulo 13, de 7 ao 14, 1 Samuel,
capítulo 13, versículo 7 até o 14. Acharam, irmãos? Vou ler. Diz assim: e alguns dos hebreus passaram guerra. Estava acontecendo aqui uma guerra, ok? E o rei Saul estava ali esperando o Samuel para fazer um sacrifício a Deus e para começar a guerra. Então ele diz assim: e alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gate e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Então ele estava indo para a guerra, o rei Saul, e o povo vindo atrás para pôr a guerra. A Bíblia diz tremendo de medo. Os soldados, os guerreiros estavam com medo de ir para a guerra. Posso continuar? Perdão. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então o que estava acontecendo? O povo estava ali preparado para a guerra. Samuel marcou: daqui a 7 dias eu chego aí. Samuel, quem era Samuel? Além de juiz, ele era o quê? Profeta e sacerdote. E ele chegava, ele da parte de Deus, ele ministrava naqueles soldados, ministrava naquele acampamento, e aquele exército invadia e destruía qualquer outro exército. Então Samuel falou assim: nós não vamos fazer nada. O rei Saul falou: nós não vamos fazer nada enquanto o profeta não chegar para ministrar um sacrifício a Deus e orar por nós, para nós irmos para a guerra. Só que deu 7 dias, mas Samuel falou: em 7 dias eu chego aí. Quando vai dando finalzinho de tarde, um determinado horário lá, a turma deu uma olhada assim, viu os inimigos lá, aquela quantidade de inimigo, viu que o profeta não chegou, falou: sabe o que? Vou deixar Saul, o rei Saul, na mão. Olha ele fazendo assim, ó: vou me dispersar, vou embora. Azar deles. Ficaram com medo, se acovardaram da guerra. Então o que aconteceu? Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta. Então ele praticamente fez o seguinte: uma coisa que lhe era vetado, uma coisa que lhe era proibido, só o sacerdote, só o profeta podia fazer. Ele falou assim: já que Samuel não chegar, vou eu fazer um sacrifício diante de Deus. Vou eu aqui matar um animal, incenso e essas coisas todas, e vou fazer o sacrifício diante de Deus, em relação a essa guerra que nós vamos travar agora. E ele acabou de fazer o sacrifício. Deixa eu continuar lendo com você aqui. Trazei holocausto e ofertas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Ele terminou minutos de fazer aquele negócio. Quem chegou? O profeta. O profeta chegou. E o que o profeta falou? Bacana, joia, muito bem. Foi isso que ele falou? O que será que ele falou? Vamos ver lá. Ele disse assim: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto vinha que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias combinados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micma, eu disse: agora eles descerão, os filisteus, contra mim em Gilgal, e ainda à face do Senhor eu não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse o profeta Samuel a Saul: procedestes o que, irmão? Na minha versão está assim: nessianamente. Sabe o que é nessiano? Nécio, desprovido de discernimento, estúpido, ignorante. A palavra nécio. Você agiu com ignorância, com estupidez, te faltou discernimento. Porque, irmão,
Ser líder é uma coisa, mas deixa eu contar uma coisa para você: se você não estiver buscando Deus o tempo inteiro, vai vir situações que você vai errar, e vai errar feio. E eu quero dizer uma coisa para você, para vocês, né? Erro de líder é teste para a ovelha. Olha para você ver. Vamos continuar aqui. Você agiu nescianamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ele não guardou o ordenamento, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Olha que coisa. Deus falou: você perdeu o seu reino. Não falou nem da guerra que ia acontecer agora, não. Você já perdeu o seu reino, por causa dessa, o que para nós parece bobagem ou insignificância. Ele perdeu o reino dele. Olha como é que coisas para líder são sérias, porque ele era o rei, ele pegou e fez isso. Segundo, que mais? Deus já buscou um homem para si segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Irmão, no meio da nossa caminhada de fé, Deus vai trabalhar em nosso caráter, nos moldando e também usando as circunstâncias e as pessoas que estão ao nosso lado para nos transformar, para trazer para nós transformação. E é exatamente esse ponto que muitas pessoas ficam ansiosas e confusas, e precipitadamente partem para fazer coisas em sua própria força e entendimento, como esse Saul fez. Então, por causa da demora, as pessoas precipitam. Pensa o rei Davi, teve 2 oportunidades de matar esse rei Saul. Teve 2 oportunidades assim, era ele o rei, ele matava ele ali, ninguém nem. Ele falou o seguinte: eu tocar no ungido do Senhor, quem me abençoa é o Senhor, não vai ser a força do meu braço, não vai ser minha lança, não vai ser minha espada que vai conquistar nada, não. Quem vai conquistar é o Senhor. Amém, irmãos? Você está entendendo? Quando a coisa estiver demorando, não faça por sua conta, não. Se você está orando, se você tem fé, se você está jejuando, se você está lendo a palavra, se você está na presença de Deus, irmão, o seu milagre vai chegar, a sua bênção vai chegar. Ele de uma forma ou de outra, ele vai. Mas eu não estou enxergando a solução. Você não precisa de enxergar, quem enxerga é Ele, quem vai fazer é Ele. Tantas coisas na minha vida eu não enxergava a solução de forma alguma, e Ele pegou e atuou. E Ele pegou e atuou, e Ele sempre atua, não há nada impossível para Ele. Amém, queridos? O texto que lemos: Saul perdeu a bênção de Deus, porque o seu reinado e da sua descendência, porque não esperou pelo tempo do agir de Deus. Espere Deus agir, espere Deus agir. Eu vou falar do João de novo, eu estou amando esse moço. O João, vieram as propostas de emprego para ele, sabe o que ele fez? Ele não tomou a decisão sozinho, não. Ele ligou para o Arthur, ligou para mim: me ajuda, ora, qual que é a sua opinião? O que você pensa? O que Deus está fazendo? Olha para você ver, Deus já tinha dado a bênção, mas mesmo assim ele esperou uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Amém? Deus quer fazer na sua vida, e tantas vezes a gente precipita com alguma dessas coisas. Amém ou não amém, irmão? Então ele olhou para a situação. Olha o que esse rei fez. Ele olhou para o inimigo, ele ficou olhando lá, o tamanho dos inimigos lá do exército. Ele olhou para os seus soldados, olha, a turma está indo embora. Primeiro eles estão tremendo de medo, agora eles estão indo embora, me abandonando aqui. Ele olhou para eles, não confiou na promessa de Deus e agiu tolamente, desagradou a Deus, tentando buscar a vitória sobre o exército dos filisteus. Então é isso que acontece, circunstâncias.
Ah, a coisa está apertada, a coisa está difícil, está faltando dinheiro, não chega cliente, e não sei mais o que, tanta situação. Irmão, o seu olhar tem que estar para o Senhor, o olhar tem que ser para Deus, Ele que vai fazer. Os nossos olhos têm que estar fitos em Deus. Então, uns aguardam o tempo de Deus. Tem irmão que aguarda o tempo de Deus. Outros, porém, agem de forma precipitada. Outros desanimam, esmorecem, desistem, deixam de orar. Irmão, qual dessas coisas você faz? Você espera em Deus? Você desanima? Você precipita como o rei Saul precipitou? Você desanima? Qual é a sua postura? Você tem que ver qual que é a sua postura diante das situações que acontecem na sua vida. Tem muita situação que acontece. Quando vem a situação, eu sou inconstante, não confio no Senhor, porque confiar no Senhor enquanto está tudo bom é muito fácil, mas a hora que vem as turbulências, é que é hora de você estar firme na rocha. Amém, irmão? O meu socorro vem da onde, irmãos? De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Amém? Né? Já contei isso aqui uma ou duas vezes já. Nós tínhamos um irmão na igreja aqui, ele tinha muitas máquinas, máquinas tamanho de um quadrado desse aí, máquinas que trabalhavam numa situação muito rude, nas montanhas, para furar as montanhas. E o que aconteceu? As máquinas dele, ele alugava para as empresas, as máquinas dele estavam todas no pátio dele. Ele falou: olha aqui, pastor, o que eu faço? Não tem nenhuma alugada. Aí ele veio no culto de noite, estava aqui no culto, e ele disse assim: a solução para os meus problemas são minhas máquinas todas alugadas. Eu falei: epa, eu canso de ver você subindo montanha, porque a máquina estragou lá. E se estraga todas? Como é que é a solução do seu problema? Eles vão te pagar alguma coisa com a máquina estragada? Solução dos seus problemas é Jesus. Solução dos seus problemas é Jesus. Solução do que você precisa é Jesus. Uma mulher me pediu um dia desse na farmácia: você não tem um óleo ungido? Mas estou precisando de um óleo ungido. Eu falei: você não está precisando de um óleo ungido, você está precisando de Jesus. Jesus é que vai fazer a diferença na sua vida. Isso que eu preciso, amém? Então eu tenho que ser das pessoas, daqueles que perseveram, que não desanima, que não olha para a circunstância, que não olha para as pessoas. Mas fulano já está com carro novo, olha o meu até hoje. Irmão, tira os olhos. Deus, não interessa se é Mercedes, se é BMW, se é Fusquinha, para Deus tudo é lata, isso não faz diferença. Ele pode te dar o carro que você quer, sem dificuldade nenhuma, Deus é Deus. Nós precisamos entender isso. Não podemos deixar o diabo ficar mostrando para você as circunstâncias, não. Amém, querido? Deus é poderoso. Eu tenho tanto testemunho para contar que é importante você saber como agir, pois isso vai definir sua vitória ou não. Eu desisto, eu murmuro, eu precipito, ou eu permaneço orando, eu permaneço confiando? Permanecer confiando. 3, existe um período de tempo que nós precisamos descansar e confiar que Deus está operando. Abre, por favor, em Gênesis 15, de 1 a 5. Tem um período de tempo que eu preciso confiar, Deus está operando. Amém, irmão? Eu gosto da Juliana. Cadê a Juliana? Eu gosto dela quando ela fica anotando, ela digita essas coisas todas ali numa rapidez. Eu gostava quando você faz aqui, volta a fazer aquilo, para mandar para as células. Você faz esse favor? Acharam? Gênesis 15, de 1 a 5. Hoje eu estou dentro do tempo. Ô Paulinho, alguém falou para você que o negócio aqui acaba às 10h30? Amém? Posso ler, irmãos? Vou ler. Gênesis 15, de 1 a 5. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo o quê?
Não temas, irmão, que poderoso, hein? Já pensou aquele homem ali naquele deserto, perto das tendas, ouviu uma palavra dessa em visão? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Meu Deus, que é isso? Eu quero. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele em que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-me: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe, e Deus imputou a ele por justiça. Aleluia. Deus disse a Abraão que ele seria pai de multidões. Eu serei, cadê a menina? Pai de multidões. O que mais? Oh, meu Deus, eu tenho certeza que vai ser esse louvor. Mas ele teve de esperar por 20 anos, irmãos. 20 anos ele teve que esperar. Deus falou com ele: filhote, você vai ser pai de multidões. Ô filhão, dá uma olhada para o céu, conta as estrelas. É assim que vai ser a sua geração. Abraão deu uma olhada assim: meu Deus, é muito filho. Coitada de Sara. Ah, meu Deus. Mas ele teve de esperar 20 anos até a sua oração fosse respondida. Há um tempo. Amém, irmãos? Mas Deus falou com ele: filhão, há um tempo. Vai chegar, mas há um tempo. Mas mesmo que você não esteja vendo coisa alguma, saiba que Deus está preparando tudo. Continue orando e acreditando. Amém, irmão? Nós precisamos confiadamente esperar no Senhor. Amém? Tem outra assim, né? Os que confiam no Senhor. Essa não, as duas. Eu quero as duas. Amém? Fala para a pessoa do lado aí, irmão. Fique firme, diga para ele. Fala assim: não desanime. Persevere em orar e jejuar. Fala com ele assim: porque há um tempo entre a promessa e o milagre. Amém? Há um tempo. Fala com a pessoa: há um tempo. Então Salmo 125, 1 diz o quê? O que Salmo 25, 1 diz? Quem sabe aí? Vamos lá. Os que são como o quê? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então aqui tem 3 palavras: confiam no Senhor e abalam. Isso é que você tem que firmar. Ele é como aqueles montes, a coisa pode tremer do jeito que entrar, chover do jeito que chover, você permanece firme. Permanece firme. Amém ou não amém, irmão? Eu estou doido para contar a bênção ali do Dudu e da Débora, mas eles não autorizaram. Acho que até o final do culto eu vou falar para minha conta. Hein? Não, ele fez assim, ó. Você precisa continuar crendo na promessa. Deus fará ao seu tempo e será melhor do que você espera. Amém? Tiago 1, de 3 a 4, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e o 4. Aleluia. E é bom da glória, né? Coisa boa é da glória. Oh, Jesus. Mequeliane vai marchando, dando glória a Deus. É marchando? Como é que é? Vai passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Ué, esse é o segredo. Está na prova, glória a Deus. Está bem, glória a Deus. Qualquer lugar que você for, glória a Deus. Amém. Acharam, irmãos? Tiago 3,
Vou ler. Tiago diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, o tempo da prova vai criando o que, irmão? Perseverança. Isso aumenta a sua fé. O que mais? A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem lhe faltar coisa alguma. Olha, irmãos, esperar em oração é o maior teste do crente. Teste para valer mesmo é quando o cara ajoelha dia após dia, dá 12, dá 15, mas lá no 21 a coisa começa a chegar. A não ser que seja um tempo necessário, 40, mas o milagre chega, a bênção chega, amém, irmã? Daniel orou e esperou por 21 dias até receber a visitação do anjo de Deus e a revelação dos propósitos dele, mas Daniel não desistiu, perseverou. Irmão, isso é a palavra que você tem que sair com ela daqui no seu coração. Não desistir, perseverar. Irmão, para uma coisa para você. Daniel era um homem como eu e você. O anjo que chegou perto dele, ele não aguentou ficar nem de pé na presença. Olha para você ver, Deus manda anjos desse nível para trazer a bênção na sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Você já deita logo na sua cama, depois de 1 hora ajoelhado orando, você já deita na sua cama e fala: Senhor, agora só manda o anjo, agora só pode mandar, porque aí cair eu já não vou cair no chão, já estou. Irmão, mas se Deus fez isso com Daniel, um homem como eu e você, por que Ele não vai fazer conosco? Se é propósito dele, se tem propósito, Ele vai fazer. Eu creio nisso, né? Eu creio nisso. Eu caí com a minha motocicleta, ela pesa 250 quilos. Você já tentou levantar 250 quilos? Quem já tentou? Eu nunca tinha tentado. Um cara parou, colado na casa dela, acho que foi na casa dela ali, ó. O cara parou do meu lado, eu ainda com a perna aberta assim, aquele negócio caído lá, o cara parou, desceu do carro: deixa que eu levanto. Eu ainda estava tirando a perna assim, ele levantou a minha moto igual se fosse uma bicicleta. Botei o descanso, ele entrou no carro e foi embora. Não vi o rosto, não vi a cara dele, não vi placa de carro, não sei nem que carro que era, só sei que era branco. Deus é assim, Ele é cuidadoso e carinhoso de nós, conosco, amém? Deixa eu terminar aqui, irmãos, nosso horário está. Deus testa a nossa fé através dos aparentes atrasos. É um teste para nós. Deuteronômio 8:2. Douglas está me olhando de rabo de olho, viu? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Acharam, irmãos? Vou ler. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 8:2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para quê, irmãos, que está aí? Para humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer o quê? Meu irmão, presta 40 anos, as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos. Se todas as nossas orações fossem respondidas imediatamente, irmão, por favor, preste atenção nisso. Se todas as nossas orações fossem respondidas imediatamente, as nossas necessidades seriam supridas automaticamente. Se eu orasse, a coisa fosse automática, toda e qualquer necessidade ia ser suprida automaticamente, e os problemas resolvidos automaticamente. Nós não precisaríamos nem de fé. Orei, aconteceu, aí você precisa de milagre, de fé, perdão? Não precisa. Agora, a Bíblia diz que sem fé é o quê?
Impossível agradar a Deus. Fé é a forma pela qual Deus opera na vida do homem. Lembre-se, não é pela necessidade. Será que Deus não está vendo o que eu estou precisando? Será que Ele não está vendo a minha situação? Será que Deus está o quê? Dormindo? Que Ele não está me olhando? A Bíblia diz que Deus não dorme. Guarda de Sião não dorme nem dormitará. Amém, irmãos? No nome de Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu queria que você falasse para o seu vizinho assim: Deus está mais preocupado em desenvolver a nossa fé do que em apenas atender as nossas petições. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? O que é que Deus realmente quer? Desenvolver o que, irmãos? Desenvolver a nossa fé. Irmão, a coisa que Deus mais quer é que você desenvolva a fé dele, a sua fé. Para quê? Para se relacionar com Ele, para desfrutar do melhor dessa terra. Se Ele deu a Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, todas as outras coisas Ele quer nos dar. Se uma coisa tão importante, tão séria, tão poderosa como essa, acaso Ele nos negará alguma outra coisa? Mas sabe o que eu preciso? Fé. Ele estabeleceu a forma pela qual você recebe as coisas é fé. E há um tempo para que você possa exercitar a sua fé. Amém? Então eu quero concluir aqui agora. É tempo de perseverar na oração. Isaías 64:4. À medida que você for achando, você pode ficar de pé, por gentileza. Isaías. Eliane, tem que ver o que é. Acharam, irmãos? Isaías 64, versículo 4. Eu vou ler, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. O quê? Um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele confiam. Outras versões diz para aquele que nele espere. Não existe um Deus que faça isso, só Ele, desde a antiguidade. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Então Deus quer aumentar sua fé durante os tempos de espera, irmãos. Durante o tempo de espera, Ele vai aumentar a sua fé. E se não percebermos isso, vamos perder muitas lições preciosas que Ele quer nos ensinar para o nosso próprio crescimento. Os próximos estágios que Deus tem preparado para nós, depende de passarmos pelo processo de espera, oração e jejum. Amém? Lembre-se, o Senhor trabalha para os que nele confiam. Ele trabalha para quem neles confia. Erga sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Eu sei também, eles não me chamam para o louvor, viu? Tem que falar com eles aqui, ó. Lembre-se, o Senhor trabalha para os que nele confiam e certamente está fazendo muito por você nos bastidores. Seu milagre está a caminho. Quantos creem nisso? Espere no Senhor em fé e oração. Espere no Senhor em fé e oração. Espere no Senhor em fé e oração. Vamos adorar o Senhor em fé e oração? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Com
Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu não tenho como ir embora sem ler um último salmo para vocês. Salmo 40, do 1 em diante. Aleluia. Enquanto nós estávamos cantando e adorando ao Senhor, a gente precisa aprender a ser sensível ao Espírito Santo. Porque às vezes vem um pensamento, você acha que é um pensamento, mas é um impulso do Espírito Santo. Vem um versículo, vem uma coisa, é o Senhor querendo falar com a sua igreja. Salmo 41 diz o que, irmão? Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Duas palavras. Esperei e com paciência. Em quem? No Senhor. Aí o texto diz assim: porque eu esperei e com paciência no Senhor, Ele... Irmão, que coisa maravilhosa. Você sabe o que é se inclinar? Você pensa, é para ouvir. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmão, Deus não está impedido de ouvir o seu clamor e a sua petição e a sua oração. Aí no 2 ele diz assim: qual foi o resultado de eu ter esperado com paciência no Senhor? Qual foi o resultado? Ele se inclinou? Inclinou. Mas o que mais que ele fez? Ele fez o quê? Tirou-me de um lago horrível.
uma situação terrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha vida. Que cântico é esse? Um hino ao nosso Deus. E ele diz assim: muitos verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Amém, irmão? Então, porque vocês